Olá, gente. Boa noite. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, eu sei que faz bastante tempo que eu não posto vídeo. Eu tô no trabalho. Quem conhece o trabalho sabe qual é o trabalho que a gente faz, mas é bem desgastante, um horário complicado. Eu tô fazendo um treinamento também com um horário especial. Então, fazer esse tipo de coisa, gravações, acaba se tornando mais complicado. Minha casa também tá com umas reformas. Então, tem vezes que eu nem sei onde é que tá o meu tarô. Eu só consigo encontrar por acaso esse basicão Rider Waite por acaso, assim, porque eu procurei muito. Mas você nem tem como colocar oráculos, essas coisas, porque você nem sabe direito onde é que eles estão. Mas isso não vem tanto ao caso. A questão é, o mundo está passando por uma situação bem complicada, né? Essa situação na Ucrânia, né? Ninguém sabe exatamente dizer o que está acontecendo, a informação que se passa dentro da Rússia é diferente da informação fora da Rússia. Não estando lá fica difícil de saber qual é a verdade, né? Então, antes de tomar decisões, tirar conclusões, nada melhor do que falar com o próprio tarot, digamos assim, né? Porque é um canal imparcial e essa situação tá afetando todo mundo. Afinal, haverá realmente uma guerra, e quando eu falo guerra, eu digo uma guerra mundial? Caso haja, como o Brasil vai ser afetado? Esse vai ser o tema de hoje, porque espero que não haja, espero que não ocorra, porque todo tipo de guerra, essas coisas, acaba com o mundo, com as pessoas, muita gente morre, doenças, até porque o Covid mesmo, com as suas N variações, né, não deixa de ser até meio que uma arma biológica, né? Não sei, mas que tá matando, já matou muita gente, não é brincadeira. E o que a gente pode esperar daqui para frente? Haverá uma guerra? Não haverá? Como é que a gente tem que se precaver? Vai afetar o Brasil? Não haverão opções, os nossos amigos aqui estão só de enfeite mesmo, que eles queriam aparecer. Chilian do Heaven's Official Blessing, quem quiser assistir no Netflix tem, só que a versão desenho, obviamente ele é adulto, Chilian de roupinha branca. E o Moshwaniu do The Untamed, quem quiser assistir também, ele tá, só que esse é como se fosse uma novela, né? Ele também está disponível no Netflix, só que como uma pessoa adulta, né? Então não haverão opções dessa vez. Eu vou tentar fazer uma mandala. Vou usar outras técnicas que a gente não costuma usar com esse tarô, mas como esse é o único que eu tenho disponível aqui nesse momento, então é ele que a gente vai usar. Eu vou tentar ver o máximo de informações focando nessa situação. Haverá guerra? Se sim ou não, ou como que isso vai afetar o Brasil, tá certo? Vamos começar. Essa primeira fileira é quais as razões que o Putin começou com essa guerra na Ucrânia. A segunda fileira, como está a situação em geral na Ucrânia. Então, essa primeira fileira é a questão do Putin, por que ele começou com essa situação. Nossa, teve até uma leve quedinha de energia aqui. Estamos lidando com uma situação complicada, até energeticamente falando. Por que ele começou com essa situação? 5 de copas fala de uma perda. Todo mundo sabe que a Ucrânia ela foi parte do reino russo, né? Quando era um reino, RSS, e foi algo perdido, né? Mas apesar de tudo, eles ainda são uma unidade, digamos assim, porque mesmo depois da separação, ainda digamos, uma parte deles. Muitas pessoas na Rússia têm parentes na Ucrânia, muitas pessoas. É como se fosse meio que uma extensão da Rússia, assim. Eles não veem muita diferença, assim, porque são copas. É uma questão de, mais do que uma questão política, é uma família, digamos assim, né? Muitas pessoas russas têm parentes na Ucrânia. O que é sucesso na Ucrânia muitas vezes é o sucesso na Rússia. A cultura pop em si vai de um lado para o outro.
É como se fosse a América Latina em si, vai. O Brasil é um pouquinho diferente da América Latina, mas ele, porque ele não fala espanhol, né? Mas muitas coisas, por exemplo, a cultura, vai uma novela mexicana, alguma coisa, vem para o Brasil e a gente não sente tanta diferença assim, porque não é tão geograficamente próximo, mas são países latinos. Eu tô fazendo só um paralelo. E aqui eu tô vendo duas situações realmente de guerra, né? A situação, como eu poderia traduzir o Cavaleiro de Ouros como a situação econômica e política, né? Contra a situação, já que Cavaleiro de Espadas seria a diplomacia, né? É a política contra a diplomacia, né? Porque para você resolver uma coisa tem que bater de frente com a outra. Negócios, dinheiro, importações, etc. Essa é a questão que fala o Cavaleiro de Ouros. E eu tô vendo realmente um conflito da situação. A política, não diria assim, mas como é que eu poderia dizer de uma maneira bem. As questões mais realmente relativas a dinheiro, negócios, a questão mais física da política, vamos dizer assim, né? Contra as questões diplomáticas, né? E ao mesmo tempo a carta que aparece lá é o 6 de espadas, quer dizer, que é o sair daquela situação. Eu tenho a sensação que meio que ele não queria ter feito isso. Por exemplo, os Estados Unidos fica falando, eu tenho a sensação, até porque não é tudo isso que está aparecendo nas cartas, eu também me informo, que os Estados Unidos, que são meio quem estão querendo acabar, digamos assim, na Ucrânia. Não é a Ucrânia que é o inimigo deles. É alguém de fora, os 6 de espadas. Para mim, eu leio como os Estados Unidos. E pelo menos estamos vendo a visão do Putin, porque ele começou com isso. Ele vem dessa situação, já que ele tem essa ligação, digamos, até familiar, vamos dizer assim, com a Ucrânia, né? Já que é um país tão próximo da Rússia, culturalmente, em termos de línguas, etc. Mas também eu vejo como era algo que ele não queria fazer, mas alguém de fora acabou fazendo. Então, para dividir essa situação, negócios, dinheiro, economia, etc., que é a parte mais física da política, tendo que haver esse ato não diplomático, até porque você vê que esse aqui ele tá só com o dinheiro na mão, esse aqui ele tá vindo com a espada. Então, eu, eu sinto que é os Estados Unidos que ele tá tentando tirar de lá, não? O inimigo dele na Ucrânia, a Ucrânia, infelizmente, é quem tá sofrendo mais, né? Mas eu sinto que não era o alvo dele, era alguém de fora. E a gente sabe que não é de hoje, até porque mesmo que ele fala, né? Mostra que é dos Estados Unidos, o meio que o inimigo dele. Então acho que eu sinto que ele tá fazendo isso para tentar tirar meio que a influência dos Estados Unidos de lá. Isso porque a gente está perguntando nessa fileira aqui o que o Putin, por que ele começou com essa situação. E eu sinto que ele está querendo tirar os Estados Unidos da Ucrânia. Não é que ele quer a Ucrânia para ele. Ele quer tirar os Estados Unidos, a influência deles da Ucrânia. Posso estar muito errada, mas é isso que eu estou sentindo nas cartas. Aqui, essa fileira, como está a situação da Ucrânia lá? Olha, 2 de copas. Realmente, eu sinto uma unidade da parte da Ucrânia em si com os Estados, com a Rússia, quer dizer. Eu vejo que eles, até para a gente saber que eles são todos eslavos, que eles estão interligados entre si, né? Eu não vejo ressentimento, ódio entre os países.
eu vejo uma coisa puramente, ah, não digo ideológica, mas essa questão de cada lugar tá explicando a coisa de uma maneira, mas perguntando para o tarô, aqui o rei seria, no caso, presidente, né? Que é a pessoa que está tomando essa postura da questão de diplomacia, né? O presidente, nesse caso, seria o Zelensky, né? Quatro de espadas. Bom, a gente vê muitas espadas, conflitos são óbvios, né? Mas quatro de espadas é o descanso do guerreiro, né? E o dois de paus está mostrando essa situação que eu tô vendo aqui mesmo. A divisão tá sendo mais entre esse ato, digamos assim, de separar a parte política, econômica, a parte de negócios, a parte mais física da política, né? Das questões exteriores, das relações entre os países. Mais uma vez eu vejo, eu tô falando única e exclusivamente baseada nas cartas, o que eu tô vendo. Se alguém pensar diferente, me avisa, eu tô falando das cartas. Dois de copas, né? Quatro de espadas. Claro que estão havendo mortes, claro que estão havendo destruições, etc. Mas talvez não seja da forma que a mídia está falando. Não parece. Parece ser uma coisa mais em termos de comunicação, uma questão mais ideológica, digamos assim. Há essa separação, essa diferença, mas não é o que a mídia está falando. Pelo menos, bom, é que a gente não tá lá para saber como é que a situação tá. Mas esse dois de copas, uma situação política, perguntando uma situação em guerra, é uma situação questionável. Talvez as coisas não estejam sendo noticiadas da maneira como realmente estão sendo. A questão que não quer calar. Vamos fazer mais duas perguntas de novo. Essa fileira aqui primeira. Haverá uma terceira guerra mundial? Esse conflito vai se tornar algo maior ainda a nível mundial? E na segunda pergunta, como vai ficar a situação em geral do Brasil? Né? Como é que o Brasil vai sair nessa situação? Né? Olha, questão de guerra mundial, eu não tô vendo, pelo menos de acordo com essas cartas, né? Porque quatro de paus é união, né? 10 de ouros fala de ganhos, prosperidade, né? A imperatriz fala de empoderamento, né? E a rainha de copas também fala de poder, de sensibilidade, intuição e etc. Então, haverá uma terceira guerra mundial? Baseada nessas cartas, não, né? Eu tô vendo sim uma reestruturação, essa situação meio que balançando as pessoas e fazendo elas revisarem a situação que elas estão, né? Até que ponto a situação econômica, política, etc., está se estabilizando, está sendo bom para as pessoas, porque vamos ser honestas, nem Estados Unidos, por exemplo, que é um lugar rico, né? O petróleo, por exemplo, está muito caro lá. Se aqui no Brasil essa gasolina toda, como é que eu poderia dizer? Que lá eles compram gasolina pura, quando eles gastam 5, 10 dólares num galão de gasolina, né? Mas eles estão comprando gasolina mesmo. Aqui é tudo, como é que eu poderia dizer, né? Tudo misturado, tudo diluído, né? Não é gasolina pura, né? E mesmo assim tá alto o preço. Lá o que eles pagam é a gasolina pura. Então eu acho que eu tô vendo as pessoas revendo essa situação. As pessoas justamente por medo de que haja uma guerra mundial, as pessoas falando o que eu posso fazer
para que eu possa sobreviver a essa situação. E realmente havendo não só uma questão de união, que quando eu falo união aqui são a solidariedade das pessoas, né? Tantas pessoas tentando ajudar a Ucrânia como elas puderem, né? Aqui é uma situação, até você pergunta, haverá guerra mundial ou não? E aparecerem essas 4 cartas, né? Parece até uma resposta meio contraproducente, mas foram as cartas que apareceram para mim. Eu reembaralhei todo o baralho completo, foi o que apareceu para mim. E eu vejo uma reestruturação, não vejo a guerra se tornando mundial, né? Mas eu vejo as pessoas buscando como é que elas poderiam se virar, digamos assim, caso acontecesse, as pessoas se tornando mais autossuficientes. O que é interessante, as pessoas tentando depender menos do Estado, poder produzir suas próprias coisas, né? Pelo menos é dessa forma que eu estou entendendo. E o Brasil? Como é que o Brasil vai ficar nessa situação? Então, o Brasil, economicamente, politicamente, não vejo passando por uma fase assim boa, estável, de tudo muito barato, etc. 9 de paus fala de conflitos, até porque esse ano será um ano de eleição presidencial. Então, será um ano de conflitos, não será um ano fácil, né? 6 de copas leva muitas pessoas a compararem com o passado, o que já foi, o que né, já aconteceu, como é que os preços eram, né? Até porque a inflação tá uma loucura, né? Apesar de que eu vi que certos produtos americanos, por exemplo, deu uma leve baixadinha o dólar, né? Mas eu vejo muitas pessoas brasileiras se comparando os preços, o poder aquisitivo com algum tempo atrás. Eu vejo isso separando de certa forma as pessoas, né? O 3 de espadas e rainha de paus, né? Eu vejo o Brasil numa situação conflituosa justamente por causa disso, porque a esquerda e direita fica meio que uma batendo de frente com a outra. Ninguém aceita a situação que está, porque o dólar tá muito alto. Imagina deixarem passar R$ 5, né? Ah, antigamente, eu vou falar bem antigamente mesmo, né? 1994, 20, quase 30 anos atrás, quando saiu o real, né? E R$ 1 era $1. As coisas que você comprava, eu não tô nem falando de. Bom, se você pegar, tipo, Canal 90, por exemplo, você vê aqueles comerciais de antigamente, os preços das coisas, né? Os preços da comida, coisas de centavos, né? Até 99, por aí, 2000, o real era 1,70, o dólar era mais ou menos 1,70 em termos de reais. Quem imaginaria daí, alguns anos depois, lá para 2006, 2007, por aí passou a ser uns 3 e pouco, quase 4, daí começou a aumentar até ficar do jeito que tava, né? Mas o Brasil eu vejo sim dificuldades, eu vejo muita nostalgia de comparação com o que já foi, o que já aconteceu e brigas internas. Eu não vejo tanto o Brasil sendo afetado, claro que está sendo afetado, será, mas o que afeta mais o Brasil são as brigas internas, não as externas. Né? Eu posso estar muito errada, mas é o que eu estou enxergando aqui. Se por acaso vocês tiverem uma ideia diferente, me expliquem, porque pelo menos é o que eu tô vendo. Mais 2 perguntinhas. A parte de cima. Como estará até o final do ano a situação geopolítica mundial? E a segunda fileira. O que a gente pode fazer para tentar se precaver nessa situação? Aí, quanto à situação geopolítica mundial. Eu imagino que o mundo como todo
não separando por país ou não, não vai estar numa situação muito boa, flutuações da economia, a gente vai ter que lidar ainda com esse monstro de inflação, os preços muito altos. Estejam preparados para isso. Vai ser uma situação de dúvidas, vai gerar muito medo, muitas perdas em vários sentidos. Situação geopolítica mundial até o final do ano não estará fácil. Uma coisa que me ocorreu também é que as pessoas, não só as pessoas, mas como os países também, investindo em moedas digitais, legalizando, digamos assim, o Bitcoin, havendo, por exemplo, uma versão, por exemplo, um dólar digital, não sei exatamente qual que seria essa palavra, uma libra esterlina digital, mas eu vejo as pessoas muito tentando buscar pelas moedas digitais, o Bitcoin, essas minerações de moeda digital, vendo uma reestruturação da economia através dessa questão digital. Mas ao mesmo tempo que essa é uma coisa, digamos, duvidosa, vamos dizer assim, porque nunca foi feita antes. Mas eu vejo isso. Posso estar muito enganada, mas é o que eu estou vendo. Se alguém tiver uma outra visão dessa informação, me diga. E na situação, o que a gente pode fazer para tentar se virar melhor nessa situação, aconteça o que acontecer? Temos dois arcanos maiores. 6 de ouros, ele fala de ajudar as outras pessoas, né? Nesse caso, não tô, claro, quem puder fazer uma caridade para as pessoas que estiverem precisando, doar o que está te sobrando, melhor, né? Porque a gente nunca sabe se você já passou por essa situação, você sabe como é que é passar dificuldade e não querer que as outras pessoas passem por isso mesmo. Mas nesse caso, eu vejo, sim, as pessoas tendo essa consciência, digamos assim, de tentar. Outra coisa que me ocorreu também, valorizando o microempreendedor. Por exemplo, agora que é época de Páscoa, você comprar o ovo de Páscoa do microempreendedor, aquela sua amiga que faz ovo de Páscoa, em vez de você comprar das grandes marcas que tá 70, 80, 200, 300, sei lá, eu não tenho intenção nenhuma de comprar ovo de Páscoa esse ano. Essas pessoas investindo mais na, nos microempreendedores, não só para poder ajudar, mas também por questão de acaba sendo mais fácil dessa maneira. O diabo mostra que é para gente evitar ficar gastando desnecessariamente, já que é uma época complicada, uma época de incertezas, não abusar da sorte. Eu sei que todo mundo gosta de ter uma coisinha melhor, uma coisinha diferente. Se você puder ter, óbvio, faça, etc. Mas evite desperdícios que possa futuramente fazer uma diferença grande para você, né? Uma coisa, por exemplo, você investir, vai. Eu, pelo menos, eu tô tentando dar um jeitinho na minha casa. É qualidade de vida. Tô gastando dinheiro? Tô. Mas futuramente isso pode ficar mais caro ainda. Então, é tentar você investir em qualidade de vida. É uma coisa, mas você... Claro, cada um faz o que quiser de dinheiro, mas gastos desnecessários e cada um tem o seu conceito do que é desnecessário, né? Tentar dar uma seguradinha, né? Até porque tá toda essa instabilidade no mundo, né? Mas eu vejo até o final do ano as coisas, digamos, melhorando porque as pessoas estão encontrando novos caminhos de fazer as coisas, né? Substituindo as coisas, buscando alternativas, né? Apesar de que comida, carne, etc, tá tudo muito caro, né? Então, apesar de falar, a carne tá muito cara, então vamos comer vegetais. Os vegetais também estão muito caros. Então as pessoas ficam, como é que eu faço, né? Mas eu vejo as pessoas se adaptando, né, à carta do julgamento e havendo uma melhorinha assim no final do ano, né? Não é uma coisa que você diga, nossa, que coisa, mas o ser humano é um ser muito adaptável, né? Então as pessoas
tentando buscar as informações que elas têm, os lugares que elas têm, como é que eu poderia dizer, lutando com tudo que tem nas mãos, né, para tentar fazer o melhor possível com isso, né? E as pessoas se adaptando a essa situação, do mesmo jeito que a gente se adaptou a sair na rua de máscara, né? Que vamos ser honestos, não é uma coisa legal, né? Você fica com a sua respiração mais restrita, não sei o que, mas era uma situação de higiene, né? E de higiene pública, então as pessoas se adaptaram, né? E eu tô vendo essa questão da adaptação se tornar uma coisa muito forte para que as pessoas possam sobreviver esse período complicado, né, que a gente está passando. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado da leitura. Espero que isso possa ter servido de alguma forma para vocês. Se vocês tiverem alguma outra pergunta, alguma outra sugestão, podem deixar nos comentários. E agradeço a todos mesmo que estão se juntando ao canal. A minha meta são 1.000 inscritos. Estamos cada dia chegando mais próximo disso. E eu agradeço absolutamente todo mundo que ajuda, que assiste, deixa seu like, deixa seu comentário. Agradeço mesmo. Não estou podendo fazer vídeos com a frequência que eu gostaria, mas quando essa situação de reformas, etc., até do meu horário se estabilizar, né? Eu tenho certeza que eu vou tentar me esforçar mais para gravar vídeos com mais frequência. Muito obrigada a todos vocês. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Até logo!